3, 2, 1. Olá, meu nome é Thiago Maia, sou professor de Sociologia. Essa aula é para as turmas do terceiro ano e da segunda etapa. Né? O assunto é conceitos de preconceito, discriminação, racismo, entre outros. E assista a aula, podem parar. Né? Nós temos o apoio da SEDUC, Secretaria de Educação, e do Governo do Pará, além das gestões das escolas estaduais. Vamos ao próximo slide. Bom, as relações sociais no Brasil são influenciadas por relações étnico-raciais. Porque o Brasil é formado por um povo que é mistura de raças ou etnias, que é uma característica do povo brasileiro. A mistura de brancos, negros e indígenas se relacionam desde a colonização, passando pelo Império até a República, né, de forma desigual, né, onde negros foram escravizados, indígenas foram escravizados, posteriormente perseguidos e marginalizados. Houve diversos movimentos, né, na história do Brasil, né, movimentos de resistências políticas, religiosas e culturais. Né. Porém, a cultura do português europeia, aliada à religião católica, né, cristã, impôs sua dominação. E isso tem resultados até hoje. Aqui uma imagem, né, da representatividade da diversidade do povo brasileiro aqui, né? Duas imagens que representam essa diversidade étnico-racial ou étnico-social, né? Então vamos ao próximo slide. Algumas heranças, né? Algumas heranças dos povos, né, negros e dos povos indígenas foram totalmente apagadas. Há pequenos grupos, né, que mantêm tradições, né, e forma de vida tradicional, especialmente alguns grupos indígenas, mas que são extremamente ameaçados, né, pelo modo de vida dos, entre aspas, né, civilizados. A questão da identidade dos grupos foi influenciada pelas heranças do escravismo, onde negros foram esquecidos, excluídos da bonança do processo de divisão de riqueza. E uma dessas consequências desse esquecimento, dessa exclusão dos negros, né, do processo de divisão igualitária de riqueza, se encontra aqui, né, na estrutura das casas, dos grupos mais pobres, né, como as favelas aqui. Aqui nós temos uma imagem também que fala do genocídio da juventude negra. A população negra é, em virtude dessa exclusão também, né, e dessa pobreza também, mas que mais se envolve, né, com a questão da criminalidade, né? Então você tem muita morte, né, de jovens negros, né, infelizmente. Isso também é uma das consequências das heranças da escravidão que não foram apagadas, né, com o tempo. Apesar de que, mais recentemente, você está tendo algumas políticas públicas de inclusão de negros, né? Porém, isso aí não apaga os mais de 500 anos, né, de história, né, que o Brasil tem, né? E também as heranças que, às vezes, são transmitidas de geração para geração. Vamos ao próximo slide, né? Heranças da escravidão. Uma indagação é recorrente. Quais consequências das heranças da escravidão estão presentes? Quais consequências das heranças da escravidão estão presentes? Ou não há herança, seja ela positiva ou negativa. Sabemos que, do ponto de vista educacional, as gerações de negros ou descendentes
de indígenas que não tiveram acesso a políticas públicas, né, durante séculos, e só mais tarde, recentemente, na segunda metade do século XX, né, na qual o Estado Nacional modelou o ensino público e uma política nacional de educação e moradia dessas populações, geralmente em áreas precarizadas, né, e favelas, ou em áreas faveladas, melhor dizendo, sem condições de saneamento básico, com alto índice de desemprego. Esse alto índice de desemprego, né, essas moradias precarizadas, né, em favelas, né, essa falta de acesso, né, à educação, o que é transmitida de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, né, além da alta informalização, né, do trabalho, em virtude da falta de qualificação, são heranças, né, da escravidão, né? São consequências da escravidão. Vou dar um exemplo bem simples para fazer uma comparação. Se, por exemplo, você tem um filho, aí você coloca o seu filho numa melhor escola para ele estudar, fazer o seu ensino fundamental, fazer o seu ensino médio, aí você coloca ele numa faculdade, ele faz o ensino superior, ele vai ter acesso às melhores condições de trabalho e vai poder proporcionar para o filho dele a mesma coisa que foi proporcionada para ele. Então veja um negro que mora numa favela, uma zona de violência extremada, dominada pelo tráfico de drogas, pelo tráfico de armas, né? Onde a escola é precária, onde a família, o chefe da família, os chefes, o pai e a mãe, mal sabem ler e escrever, não dão valor para a educação, né? Imagina nessa condição, será que ele vai conseguir ter um índice de sucesso que nem a família anterior? Dificilmente. Ele pode até ter, se ele tiver força de vontade, se ele tiver empenho, ele pode ter, mas ele vai ter um cenário extremamente desfavorável, enquanto o primeiro caso lá vai ter um cenário totalmente favorável a ele. Então, as consequências e as heranças da escravidão, elas perpetuam-se até hoje, apesar das pessoas não darem importância para isso, né? Então, vamos ao próximo slide. O Brasil, ele é um território formado por um povo diverso, multicultural, que é fruto da miscigenação, né, entre negros, indígenas e brancos, né? A miscigenação é um fator amenizador das disputas raciais no Brasil. É usada como forma de diminuição dos conflitos raciais. O Brasil, como a gente estava falando das heranças da escravidão lá no slide anterior, né? O Brasil ele é formado, né, por uma série de misturas entre as populações. E houve uma aculturação, né? Uma imposição cultural da cultura do branco sobre a cultura do negro e do indígena. Isso foi também se reproduzindo em forma de racismo científico, né, e prático, né? Então, sempre quando há conflitos por riqueza, poder e disputas, né, territoriais, né, dentro do nosso país, sempre se usa a miscigenação como uma forma de apaziguamento das relações raciais, né, e sociais, né? Porém, nem sempre isso é possível, né? Mas ela é usada. Isso tem um lado positivo? Tem um lado positivo, porque ele ameniza as relações raciais, né? E as disputas pela questão racial, né? Porém, tem um lado negativo, que serve de cortina, né, de fumaça, né, que impede, né, o enfrentamento das tensões raciais e do racismo
e da discriminação existente. No Brasil, se perdurou por séculos a crença de uma democracia racial. Durante muito tempo, isso foi alimentado nas mentes e nos corações dos brasileiros, como se não existisse racismo, né? Nem discriminação, nem nenhum desses elementos, como se a gente vivesse numa uma democracia racial onde todos respeitassem a religião um do outro, a cor da pele um do outro, né? A cultura um do outro. E isso, infelizmente, não é verdade. Há bolsões de intolerância, né? Muito claros, né? No Brasil. Né? Então vamos, né? Então é melhor a gente não negar, né? Melhor dizendo, né? Melhor a gente não negar a questão dos conflitos raciais e tentar resolvê-los da melhor maneira possível. Infelizmente, tem grupos que cometem até a negação, dizer que não existem, né, esses conflitos. Né? Agora, vamos ver um vídeo, pessoal. O tema de hoje é miscigenação e nós estamos então na história do Brasil. Acompanhe o raciocínio. Se eu e vocês estamos no século XIX, particularmente na segunda metade entre 1840 e 1880, nós sabemos que a nossa elite cafeira vai investir pesado no embranquecimento da sociedade brasileira. Por uma razão, no século XIX, raça é sinônimo de biologia. O positivismo faz questão de confundir duas coisas: progresso tecnológico como sinal de progresso cultural e moral. Perceber essa confusão? Nesse sentido, a miscigenação do século XIX, Brasil Império, não é aceita. Se nós avançamos rumo à Primeira República, aí nós vamos começar a ouvir a gritaria dos cortiços. O Aloysio de Azevedo vai dizer para você: me parece que existe aqui uma confusão entre geografia, meio e ambiente com o caráter de um povo. É a mesma confusão que você também vai levar adiante para entender Euclides da Cunha, nos Sertões. Isso significa, então, que a miscigenação da Primeira República, ela passa a ser aceita, mas com um tema a ser superado, tá certo? Seguimos adiante com a geração de 30. Eu e vocês já sabemos, em Gilberto Freire, a partir de Casa Grande e Senzala, 1933, nós temos então um novo entendimento do que é miscigenação e do que é a cultura brasileira, ou melhor dizendo, a civilização brasileira. Porque, a partir de Gilberto Freire, a miscigenação passa a ser valorizada. Então ela é aceita porque, afinal de contas, as culturas afros ajudam a definir a diversidade cultural do nosso país. Combinado? Dessa forma, reprisando, miscigenação do século XIX, ela não é aceita. Positivismo, segundo império. Se nós avançamos com uma Primeira República, o positivismo ainda troca as suas bússolas e vai entender geografia como o caráter de um povo. Portanto, a miscigenação é aceita, mas como algo a ser superado. Se seguimos adiante, a partir da geração de 30, a miscigenação, particularmente em Gilberto Freire, passa a ser um elemento definitivo, um elemento que constitui a diversidade cultural do nosso país. Combinado? Miscigenação, para vocês seguirem adiante, rumo ao Enem. Abraços fortes, até a próxima dica. Pois é, pessoal, tá aí um breve vídeo que falou sobre a miscigenação. Né? Agora vamos ao próximo slide. Vamos pegar a canetinha aqui rapidinho. O marcador de texto aqui tá. Nos dias atuais, em virtude do protagonismo, né, dos movimentos sociais negros e de outros movimentos sociais, inclusive os indigenistas, né, entre eles mulheres, tiveram acesso a políticas públicas, né, e acesso a direitos, que acabam sendo inseridos na Constituição de 1988. Então, em virtude dessa inserção desses direitos, desse ativismo político desses movimentos sociais, desses movimentos negros, indigenistas, vão ser incluídos dentro da Constituição de 1988 direitos para os negros,
os indígenas. E assim, foi um fruto de uma conquista histórica de mais de séculos de história, que começa lá na escravidão, né, e avança e vai chegando, passa pelo Império, né, passa pela Primeira República, entra na Segunda República, que é a nossa atual que nós estamos vivendo, né, a República Democrática. E foi assim que esses movimentos conseguiram ter acesso aos direitos, né? Conceitos importantes. Agora vamos aos conceitos importantes. O primeiro conceito importante que nós vamos trabalhar nessa aula é o conceito de violência, né? Todos nós sabemos que existe o conceito de violência física, né? Que é aquela violência que eu dou soco, pontapé, né? Que eu dou chute, que eu uso armas de fogo ou armas brancas como facas, ferramentas, martelo, para atacar e ferir ou até matar o meu adversário, o meu inimigo, né? Mas existe aquela violência que é mais branda, que é uma violência mais falada, é uma violência mais fruto de gestos e de ações simbólicas, que o Pierre Bourdieu vai chamar de violência simbólica, né? O francês, o Pierre Bourdieu, chama isso de violência simbólica. O que seria essa violência simbólica? Uma violência exercida, né, pelo corpo sem coação física, né, causando danos morais e psicológicos. Ou seja, é um xingamento, é uma ofensa moral, é uma ofensa, é um apelido, né, é um palavrão, né? Tudo isso é violência simbólica, né? Vamos ao próximo slide. Agora a gente vai ver um vídeo sobre violência simbólica. Vamos pegar aqui a setinha, né? E aí, beleza? É sempre legal poder mostrar para você que você é capaz de pensar com a sua própria cabeça e potencializar essa capacidade dialogando com grandes personalidades da história da filosofia, da sociologia, da ciência, enfim. Eu quero falar com você especificamente hoje, de uma forma bem simples, bem de boas, sobre um dos conceitos mais importantes da sociologia contemporânea. O conceito é violência simbólica. Você, estudante, que deve estar na faculdade, na universidade, ou na escola, com a preparação para o vestibular, para o Enem, pensando em melhorar a sua redação, ou simplesmente você que curte filosofia e sociologia, já deve ter ouvido falar de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, simplesmente um dos caras que está ali nas altas prateleiras da sociologia contemporânea, junto com outros tantos, como Zygmunt Bauman. É um cara extremamente importante. Eu colocaria nesse time aí o próprio Pierre Levy, Manuel Castells, poderia colocar Jürgen Habermas, que é filósofo, mas que dá inúmeras contribuições para a sociologia também, Edgar Morin, enfim, tem uma galera. Pierre Bourdieu elabora o conceito de violência simbólica para dizer como as relações sociais são afetadas por forças coercitivas, por influências e por poderes que não agridem necessariamente o corpo. Então vamos lá. A violência simbólica é qualquer tipo de força, é qualquer tipo de coação que atinge as pessoas e essa coação, ela não é física, ela não é tangível. Então ela é de ordem moral, ela é de ordem emocional, ela é de ordem psicológica. Nós temos um outro vídeo aqui no nosso canal sobre Pierre Bourdieu, onde eu falo sobre violência simbólica bem brevemente. Trazendo aí os principais conceitos, eu jogo lá o de violência simbólica. Então, eu resolvi trazer esse vídeo justamente para dar um foco especial a esse conceito que requer uma atenção especial. Como assim, professor? A gente sofre violências, a gente sofre coerções, alguém atinge, alguém agride a gente, só que isso não é físico. E aí o Bourdieu fala que isso é simbólico. Bem, Bourdieu fala que em todos os espaços sociais existe uma configuração que
acaba determinando a atuação de cada pessoa, a forma com que ela vai atuar, o que é que ela pode e o que é que ela não pode fazer, como é que ela deve se portar com a sua postura. E o que acontece é que não necessariamente alguém vai chegar fisicamente e obrigar você a se vestir, a falar, a se comportar, a agir ou estabelecer limites para você. Isso faz parte de toda uma construção no campo da socialização que vai sendo internalizado, que vai afetando a sua maneira de ver as relações sociais e de vivenciar essas relações. Então, quando nós estamos, por exemplo, no ambiente escolar e nós nos adequamos à maneira de agir dentro daquele ambiente, esse processo foi um processo de violência simbólica. Quando a gente está no mercado de trabalho, quando você está no seu ambiente profissional e você tem uma forma específica de vestir, de agir, de se comportar, de falar, de se dirigir às pessoas, não necessariamente, claro, dentro de uma noção de princípios de humanidade, a pessoa não vai bater em você para que você trabalhe. Então, a forma com que a gente vai se adequando à vida e sociedade, ela é toda marcada por processos de violência simbólica. Nós vamos sendo coagidos, nós vamos sendo compelidos e pressionados a adotar um comportamento e uma postura dentro dos mais variados espaços sociais que Pierre Bourdieu chama de campo. Claro, a violência simbólica ela pode passar do tom de colocar as pessoas num devido lugar dentro de uma configuração de organização. Ela pode ser ainda mais opressiva, ela pode se manifestar em forma de preconceito e forma de discriminação. A gente sabe que existem várias sociedades que, lamentavelmente, colocam, por exemplo, estrangeiros numa determinada situação e nativos em outra situação. E a gente vê que isso dá vazão para a xenofobia. A gente sabe também que existem inúmeros casos no Brasil e no mundo sobre racismo. A gente sabe do que acontece com bullying, com machismo, com homofobia. Então, nas relações sociais, é como se fossem estabelecidas hierarquias. Só que essas hierarquias, elas não são necessariamente formais, como dentro da escola, da universidade, do mercado de trabalho, enfim. Lá, a violência simbólica, ela é, de certa forma, legitimada por essas hierarquias organizacionais. Do lado de fora dessas organizações, as pessoas têm que lidar com outras hierarquias que foram definidas por relações de poder, onde aqueles que são detentores ou foram detentores no passado e ficaram se perpetuando como detentores desse poder, seja o poder econômico, que Bourdieu chama de capital, né? O capital econômico, simbólico, o capital cultural, o capital social. Essas pessoas que historicamente sempre foram detentoras dos capitais, elas construíram uma maneira hierárquica de colocar pessoas no seu devido lugar. E isso acaba, de certa forma, condicionando as próprias pessoas a reproduzir essa desigualdade, a serem agentes da violência simbólica. Então, quando alguém é vítima de bullying numa escola, por exemplo, normalmente isso acontece porque aquela pessoa ela foi colocada pela maioria como hierarquicamente inferior. E sendo colocada como hierarquicamente inferior, seja por uma questão de aparência, de comportamento, de condição financeira, e aí a gente percebe os capitais, né, lá embaixo de alguma forma, aí essa pessoa vai ser alvo do bullying, que é um exemplo de violência simbólica. O próprio preconceito linguístico, ele estabelece uma hierarquia de vocabulário, uma hierarquia de domínio daquela linguagem, e as pessoas que estão aquém daquela comunicação, elas vão sendo atacadas de maneira moral, cultural, social, psicológica. Então, eu procurei aqui traduzir de uma forma um tanto quanto simples, porque você deve ter noção, espero que Bourdieu é um pensador extremamente complexo, e ele faz questão de ser, mas eu procurei traduzir de uma forma simples um dos conceitos mais importantes, um dos conceitos mais relevantes no entendimento da sociologia desse grande pensador. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva, que você deixe o seu like e que você também deixe as suas sugestões para próximos vídeos. Recentemente eu coloquei aí um vídeo sobre a filosofia de Billie Eilish. Você pode sugerir para que o professor Krauss fale sobre a filosofia de outra personalidade, artista, escritor, ou uma determinada obra literária que você acha legal, um HQ, uma série, enfim. A gente está aqui para fazer essa aproximação entre a filosofia, o cotidiano, entre a filosofia e você. Então, fica aí essa contribuição. Um grande abraço e até a próxima. Pois é, pessoal, esse vídeo ele explica com mais detalhes, né, essa violência simbólica, de acordo com Pierre Bourdieu, né? Agora vamos passar, né, para o próximo slide. Então,
Dentro desses conceitos que nós discutimos, né, nós temos outras formas de violência, né, simbólica. Né? Uma delas é o preconceito. Né? Preconceito, o que seria o preconceito? É qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. É um sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada da experiência pessoal ou imposta pelo meio. É uma forma de intolerância contra um grupo religioso, nacional ou racial. Preconceito é uma forma de intolerância. Né? Eu não tolero. Eu quero o mal daquele grupo. Né? Eu quero que ele sofra. Né? Então, geralmente, o preconceito ele é uma intolerância contra um grupo religioso, nacional, que a gente chama de xenofobia, né? Aversão ao estrangeiro, ou racial, que a gente chama de racismo. Né? Então, dentro do preconceito tem a discriminação. Né? O preconceito é um conceito, né, pré-concebido de alguém, né? Sem um exame crítico. Né? Então, dentro do preconceito, nós temos a discriminação, que é um outro conceito importante. Né? O que seria a discriminação? Discriminar é distinguir, fazer o discernimento, é ação ou efeito de separar, segregar, pôr à parte. Né? É ter uma conduta concretamente baseada em razões de categorias naturais e sociais, né? Sem que haja relação com capacidades e os méritos individuais. Né? Discriminar, portanto, é um ato de separar, que tanto pode ser para privilegiar uma pessoa ou um grupo ou para prejudicá-lo. Então, a discriminação tem a ver com a separação, né, de pessoas ou grupo, né, distinção, né, para poder prejudicá-lo, né, para poder prejudicar aquele grupo. Então, o racismo é uma forma de discriminação. A homofobia, né, que é a versão homossexual, também é uma forma de discriminação, né, e preconceito. Né. O bullying, né, é uma forma de discriminação também, preconceito. Né. Então, nós temos que conhecer esses conceitos para entender a ação do ser humano, né? Porque essas ações elas provocam conflitos, né? E esses conflitos mais cedo ou mais tarde eles vão desembocar ou na escola, né, entre os alunos, ou no trabalho, ou mesmo no ambiente social. Né? Então vamos para o próximo slide. Outro conceito importante são o conceito de estigma e estereótipo. O estereótipo significa uma imagem pré-concebida, né, padronizada e generalizada, estabelecida pelo senso comum, sem conhecimento profundo sobre algo ou alguém. Né? O estereótipo é usado principalmente para definir e limitar pessoas quanto à aparência, naturalidade e comportamento. Estereotipar alguém é estar marcando sua diferença em relação ao outro. Pode ser diferença de classe social, de cor, raça, orientação sexual. Então, quando você vai e diz assim mesmo, aquele fulano é uma bicha, né? Você está estereotipando ele. Você está criando uma imagem pré-concebida. Você está criando uma marca de diferenciação que você negativizou aquela marca, aquela imagem, com interesse de prejudicá-lo, com interesse de excluí-lo. Então, isso se liga diretamente à questão da discriminação e também do preconceito. Que o estereótipo ele geralmente envolve, ele se liga à discriminação e ao preconceito.
E o estigma, o que seria o estigma? O estigma é parecido com o estereótipo, ele é uma marca, né, ou cicatriz, né, no sentido natural, né? No sentido social ou sociológico, o estigma é uma forte desaprovação de características ou crenças pessoais que não que são contra as normas culturais, melhor dizendo. Dá um exemplo de estigma, por exemplo, atualmente, né, no pegar um exemplo dos Estados Unidos, né, da América, né? Depois do atentado de 11 de setembro, né, nos Estados Unidos, né, a religião islâmica ela passou a ser estigmatizada nos Estados Unidos, né? Porque as pessoas que cometeram aquele atentado e derrubaram as Torres Gêmeas lá no 11 de setembro, né, eram islâmicos, né? Então, hoje o islâmico ele é estigmatizado tanto nos Estados Unidos como na Europa, né? Mas o mundo ocidental também é estigmatizado às vezes pelo islâmico também. Então há estigmatizações tanto de um lado como de outro. E essas estigmatizações elas provocam conflitos e até guerras, como já aconteceu entre os Estados Unidos e, e a Al-Qaeda, né? Que era um grupo terrorista que estava localizado entre o Afeganistão e o Iraque, né? Mas o estigma pode ser, de ponto de vista social, pode ser. Do ponto de vista social, é um elemento desencadeador de conflitos menores, inclusive. Não só de conflitos maiores, mas de conflitos melhores. Então vamos ao próximo slide, pessoal. Outro conceito importante para a gente, para finalizar, né, é o racismo. Né? Que também é uma forma que se relaciona com o estigma, né, que se relaciona com o estereótipo, se relaciona com o preconceito, se relaciona com a discriminação. O que é o racismo? Né? O racismo foi um conjunto de teorias, crenças que estabelecem uma hierarquia entre raças e etnias. Né? É uma doutrina ou sistema político fundado sobre o direito de uma raça considerada superior, né, de dominar outras raças inferior. Né? No caso, quem seria a raça superior? Né? Seria a raça branca, né? E a inferior a negra e a indígena. Né? O racismo é um preconceito extremado, né, contra indivíduos pertencentes a uma raça ou etnia diferente e considerada inferior. Né? A atitude de hostilidade em relação a determinada categoria de pessoas. É uma hostilidade, né? Então, se a gente for analisar os conceitos, a gente vai verificar que racismo se relaciona com estereótipo, se relaciona com estigma, se relaciona com preconceito e discriminação. Né? Aí agora aqui embaixo nós temos uns exemplos aqui. Ó. Exemplo 1, né? A empregada doméstica, né? A empregada doméstica é tratada com desprezo, desdém, por sua baixa escolaridade e por viver de serviços domésticos, por sua patroa. Esse tipo de situação revela um preconceito de classe social. Né? Agora, o exemplo 2, né? Jovens cantores de pagode são revistados, intimidados por policiais em revista. Né? Porque, geralmente, se tem a ideia de que um negro não pode ter um carro, não pode ter um bom apartamento, não pode ter um... Porque os negros são pobres, os negros geralmente são de classe baixa, e se eles forem vistos num carro, visto com uma roupa boa, bonita, isso já é logo colocado do ponto de vista do preconceito, né, como ele roubou de alguém. Então,
Então, quantos casos não existiram no Brasil de cantores de pagode, né, que foram parados em blitz policiais, foram agredidos, foram até presos de forma enganosa, porque foram confundidos, né, com bandidos, com traficantes, etc. Só por causa do preconceito que envolve o preconceito de classe, né, nesse caso aí, mas também o preconceito racial, né? É um preconceito de classe e racial, um duplo preconceito, né? E o exemplo 3, notícias de um jornal envolvendo político, denúncias de corrupção, que geralmente se diz de todos os políticos que eles são corruptos. Esse tipo de, por exemplo, todo político é ladrão. A gente sabe que os políticos eles não são santos. Nós sabemos que eles cometem muitas falhas, né? Tem políticos que realmente são culpados das coisas que lhes acusam, né? A gente não pode generalizar e dizer que todos são corruptos, ladrões, né? Isso é uma generalização, né? Que revela, né, um estereótipo, uma marca que foi pregada na classe política, né? Um estereótipo, né? E revela um estigma também, né? É um estereótipo e um estigma. Então a gente tem que tomar cuidado de não reproduzir estigmas, estereótipos, que são elementos que provocam divisão, conflito, né, entre as pessoas, entre os grupos na sociedade. Então, vamos ao próximo slide. Aqui, pessoal, são as nossas referências, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, dos vídeos, e até a próxima aula. Boa tarde.